Ah, então, logo após a morte de Jesus, que se deu aproximadamente entre o ano 31, 32 ou até mesmo o ano 30, aproximadamente, não é exato. Não é exato porque não há registros, então a arqueologia, a história não tem como decretar como uma data exata. Então, quando fala aproximadamente, é uma base, é um cálculo hipotético, tá bom? Então, logo após a morte de Jesus ali, nós vê que Paulo, pelos relatos evangélicos, que ele vai entender a importância da mensagem cristã evangélica, que os não judeus, ou como se encontra nos relatos dos judeus do Talmud, os pagãos, os gentios, os goim, Paulo então entende que a mensagem deveria ser direcionada, deveria ser pregada para essas pessoas, ou seja, propagar o monoteísmo. E com isso, Paulo, como sendo um rabino, um doutor da lei, ele entende, ele aceita, ele vai para as comunidades, então eles começam a pregar ali mesmo no seu povo, para o seu povo, entre os judeus. Depois ele vai para as regiões da Ásia Menor, da Grécia. Então Paulo ele começa a andar nas ilhas da Grécia. Corinto é uma comunidade numa ilha da Grécia. Éfeso que era a capital da Ásia Menor. Ele também vai a Antioquia. Antioquia era uma cidade helenística, onde tinha muitas comunidades judaicas. Paulo também pregou nessa comunidade. Paulo também foi a Roma. Paulo pregou em Roma. Então, lembrando que Roma era a maior capital do mundo daquela época. Roma era a capital, era o sonho, era o objetivo de todo homem educado, helenizado, de todo homem culto. Roma era o centro do mundo naquela época, e Paulo vai até lá. Então depois de Paulo, já agora nós estamos avançando as épocas. Clemente de Roma, que foi colega de Paulo, companheiro de Paulo, Clemente vai dar continuidade a essa jornada, a esse objetivo. Nós vemos no próprio livro de Romanos que Paulo faz menção o nome de Clemente. Também, outro também, companheiro de Paulo, que também teve essa mesma intenção, esse mesmo objetivo de propagar o Evangelho de Jesus, do reino messiânico. Hermas também, ou como se fala, o pastor de Hermas, um homem de comunidades helenística, que até então passou por refinamento, por diluição, até conseguir chegar no patamar de ser um diácono, um servo, um presbítero. Então ele vai entender que a mensagem
messiânica e evangélica deveria ser direcionada a todas as pessoas e de todas as classes sociais. Então, depois disso, nós ver que assim crescem ou dá-se uma cadeia de ensinamentos, e essa cadeia de ensinamento vai com isso gerando confrontos, intrigas, porque as pessoas que estavam no reino, que viviam o reino do Império Romano, eram tudo pagãs e politeístas. Os romanos não aceitavam a ideia de um único Deus, sendo que para ele o único verdadeiro Salvador, Deus, era César, o imperador César. Então, os Césares, ele que impôs a Pax Romana, que trouxe a ideia de Pax Deorum. Então tem-se com isso a ideia de que o imperador era o sumo sacerdote, era o porta-voz dos seres humanos como a divindade. Então os imperadores, eles que eram os profetas, a voz de Deus na sociedade romana. Então com isso os cristãos, por outro lado, eles agora já tinham aceitado a mensagem evangélica e eles entenderam que a mensagem evangélica deveria ser pregada não à força, não com violência, mas sim com amor, demonstrando. E um fator crucial é que todos esses que agora tinham aprendido de Paulo, e Paulo ele mesmo fala em sua carta aos Coríntios, primeira carta, capítulo 15, que ele fala: o que ele recebeu, ele ensinou. Então nós vemos que assim tem-se uma ideia de ensinamento oral. Por quê? Porque era muito comum e é um dado que no primeiro século poucas pessoas eram estudadas, eram alfabetizadas. Com isso, uma forma de aprender e passar era uma forma de ensinamento oral. Então, lembrando que hoje, na nossa sociedade, é fundamental todo e qualquer artigo, toda e qualquer página de reportagem, seja lá o que for, tem que ser impresso, tem que ser escrito. E hoje é um fator comum na nossa sociedade. Mas no primeiro século, segundo século, isso era um fator que não existia. No primeiro século era a questão da escrita. Então nós pode perceber que isso foi um fator que alavancou a mensagem evangélica a ganhar uma identidade, a se constituir como uma religião agora formal e oficial. Mas foi através desses grandes homens que a religião cristã pôde ganhar sua autonomia. Para